Seja bem-vindo ao meu canal Conhecendo as Escrituras. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Nós estamos hoje na nossa quarta aula sobre o milênio. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre os crentes. Sempre acreditaram no milênio? Então se prepara, pega papel, caneta, pega a sua Bíblia e roda a vinheta. Meus irmãos, hoje a aula será uma aula mais didática. Vou falar um pouquinho sobre duas figuras que eram considerados como os pais da igreja. São aqueles que vieram depois dos apóstolos, né? Acompanhe seu slide aí. Nos primeiros séculos da história da igreja, havia uma fé clara no milênio, até a chegada do domínio do latim, como a principal língua da igreja do século IV. Normalmente era usada a língua grega. A igreja primitiva chamava o milênio de quiliasmo, termo grego para 1000 anos. O aspecto mais impressionante na escatologia é o quiliasmo proeminente ou milenismo, que é a fé em um reino visível e glorioso de Cristo na terra, justamente com os santos ressurretos por um período de 1000 anos, antes da ressurreição e do julgamento final. Essa não era apenas a doutrina da igreja, como um credo ou um modelo de devoção cristã. Meus irmãos, no terceiro capítulo, eu vou falar sobre o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo, que são as vertentes que eu disse desde o começo do nosso estudo, tá? Algumas linhas teológicas. Vou falar sobre dois nomes aqui que tiveram um pensamento diferente em questão do milênio, que foram considerados como os pais da igreja. Um deles é chamado de Irineu. Irineu, ele aparece na história 200 depois de Cristo. Acreditava em um milênio literal de Cristo, obviamente após a parousia, que é o arrebatamento. Reinaria fisicamente durante 1000 anos em Jerusalém, com os santos glorificados. Irineu era pré-milenista. O que é o pré-milenista? Depois da grande tribulação dos 7 anos, Irineu acreditava o que eu acredito, que depois dos 7 anos da grande tribulação, Jesus viria com a sua igreja no Apocalipse 19 e reinaria como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Assim como Irineu acreditava. Irineu, ele teve contato direto com Policarpo. Policarpo, ele era discípulo direto de João. Enfim, mas Irineu, ele teve diretamente do milênio, ele teve essa linha de raciocínio. Acompanhe comigo no slide, ó. Provavelmente adotou essa postura escatológica por causa do seu professor, que era o Policarpo, um dos discípulos direto de João. Se Policarpo teve um contato direto com João, isso quer dizer que, se ele teve esse contato com João, que recebeu a revelação do Apocalipse, o contrário de Agostinho, que ele veio aparecer na história, acompanhe no slide, em 354 a 430 depois de Cristo, ele foi responsável pela mudança na escatologia eclesiástica da época. Com ele houve um desvio do pré-milenismo, ou seja, Agostinho já não tinha a visão do Irineu, ele já tinha uma visão diferente em questão do milênio, para vocês verem como se muita coisa acaba se tornando até uma bagunça. Por isso que hoje nós temos algumas linhas teológicas, pessoas que acreditam que são pré-milenistas, que acreditam que vai acontecer o arrebatamento, os 7 anos, Jesus volta com a igreja e acontece o milênio. No terceiro capítulo, eu não vou falar tanto sobre os pré-milenistas, os amilenistas e os pós-milenistas, porque eu tenho uma matéria exclusiva para esse assunto. Então aqui eu estou falando só um pouquinho da linha teológica de Agostinho, que ele acreditava, ele já começou a se desviar do pré-milenismo para o amilenismo, tá? Ele era um filósofo da época, ele era um homem muito influente, tá? Mas ele tinha esse pensamento dessa linha teológica, que no capítulo 3 nós vamos aprender muito sobre isso. Eu vou fazer um quadro ilustrativo mostrando para vocês em questão de tudo isso, tá? Então,
Eu tô falando isso aqui porque faz parte da nossa aula e eu tô trazendo um pouco da visão de Irineu e um pouco da visão de Agostinho. Ele repudiou a ideia de um reino milenar porque ele teve um mau entendimento do que era o milênio. Mas, presbítero, eu queria entender uma coisa. A profecia, ela tem um sentido só? Sim. A palavra de Deus, ela tem só um sentido. Existe uma correta, que é a base da palavra de Deus, que nós entendemos numa hermenêutica sólida, numa exegese, que é a interpretação da palavra de Deus. Amém? Então acompanhe comigo no slide aí, ó. Com o surgimento da interpretação alegórica, especialmente sobre a égide de Agostinho, o milenismo foi praticamente, mas não totalmente abandonado no Ocidente, até que os protestantes começaram a reavivá-lo no final do século XVI, quando passaram a aplicar uma hermenêutica cada vez mais literal e a lerem os autores da igreja primitiva. Então, no século XVI, o milênio ele voltou novamente a ser falado, discutido, mas teve um período que foi completamente abandonado, tá? É um período histórico, mas no século XVI ele volta a ser discutido. Ainda assim, devemos sempre lembrar que, antes de mais nada, a validade de qualquer ensinamento ou doutrina não vem da aceitação ou negação desse ensinamento, tá? No decorrer da história, mas vem da Bíblia. Uma doutrina não é verdadeira ou falsa porque a maioria dos crentes nominais acreditam nela no passado. Uma doutrina ela é verdadeira porque a Bíblia diz que é. Então, meus irmãos, eu falei sobre que textos que não é textos isolados. Falei Isaías, falei Zacarias, falei sobre Ezequiel. Esses homens de Deus que estão na Bíblia, que falaram e apontaram diretamente para o milênio, tá? O Irineu, ele é pré-milenista, que é o que eu acredito. O pré-milenista acredita no quê? Jesus volta na parousia, arrebata a igreja, vem os 7 anos da grande tribulação, quando o anticristo estiver reinando na terra, a igreja estará 7 anos no céu, acabou os 7 anos, a igreja volta com Jesus no Apocalipse 19 e Jesus estabelece o milênio em Jerusalém. Essa visão é a visão do pré-milenismo, é o que eu acredito, que Irineu acreditava, mas Agostinho ele desviou o pré-milenismo para o amilenismo. E no 3º capítulo eu vou estar explicando para todos vocês, nós vamos aprender, com certeza acho que eu vou levar de 2, 3 aulas para explicar, eu vou ver se eu consigo fazer cada aula explicando sobre os pré-milenistas, os amilenistas e os o pós-amilenista, o que eles acreditam. Por isso que eu sempre falo em todas as aulas, há algumas outras vertentes, respeitamos todas elas, eu respeito todas elas, mas o que eu acredito, com o que se aproxima da hermenêutica mais sólida é os pré-milenistas. Nós somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas, ou seja, não passaremos na grande tribulação. Algumas vertentes acreditam que nós passaremos 3 anos e meio da pré-tribulação na Terra, sofrendo no governo do anticristo, e no meio no meio dos 3 anos e meio, a igreja será arrebatada. Jesus vem e arrebata a igreja. Tem um pessoal que acredita que nós vamos passar por toda essa tribulação e Jesus virá uma vez só, tá? Não virá no arrebatamento, não virá. E Jesus virá uma única só vez depois dos 7 anos. É isso que muitos acreditam. Só que eu sou pré-milenista e pré-tribulacionista. Eu acredito que se Jesus está preparando um lugar, como ele disse, ele vai vir arrebatar a sua igreja para que a igreja não sofra aquele dia que ele sempre falou que nos livraria. Então existem muitos textos para eu abordar a base do que eu acredito. Amém, meus irmãos? Então, na próxima aula, nós vamos para o nosso 2º capítulo. Slide do 2º capítulo aí para você ver. Nós vamos aprender qual é o propósito do milênio, tá? Na nossa 5ª aula do 2º capítulo, nós vamos aprender qual o propósito do milênio, tá? E na 5ª aula, nós vamos aprender por que o milênio é necessário. Nós vamos aprender quais são os principais eventos e quem são os principais personagens do milênio. Na aula 7, nós vamos aprender o que acontecerá no final do milênio. E na aula 8, por que Satanás será liberto no fim do milênio. Então, o 2º capítulo é um capítulo que é onde nós vamos entrar nessa série
onde a gente tem aprendido muito para a glória de Deus. Amém? Fico por aqui, deixo meu abraço, presbítero Rafa Alves, que Deus abençoe, em nome de Jesus.